Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aslan Borba, sou diretor de operações e operações de receita aqui na Zupo. Esse é mais um episódio aqui do ZupoCast. Você pode conferir o nosso episódio na sua plataforma de streaming favorita, pode ser no YouTube Music, no Spotify ou no Apple Podcast. No episódio de hoje eu recebo essa autoridade aqui do meio médico, aqui de Joinville, o Dr. Dalmo. Tudo bem, Dalmo? Tudo bem, meu caro? Uma boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui, conversar um pouco. Maravilha, maravilha. A gente já estava conversando aqui na pré-entrevista, você tem uma história muito legal. Maravilha, Dalmo. Você estava conversando até que, né, você optou desde, na tua história, né, pela medicina. Essa semana eu estava, por coincidência, pensando nesse negócio de profissão e tal. Aí eu estava relembrando por que veio essa história da medicina, né? Quando a gente era guri, naquela época, sempre dizia, o que tu quer ser, né? Pô, aliás, o pessoal pergunta pra gurizada, hoje em dia é menos, mas na época, tu que dizia o que tu queria ser, pô? E aí um dia, eu tinha acabado minha primeira comunhão, eu me lembro que estava conversando ali com um coleguinha que fez também, a gente fazia a primeira comunhão no ano que completava 10 anos, né? E foi mais ou menos quando eu fiz 10 anos mesmo. O que tu quer ser? Eu digo, pô, tinha que dizer alguma coisa. Na época tinha 4 profissões que eram as top, assim, que o cara queria estudar e ser, né? Era médico, engenheiro, advogado ou dentista. Certo. E profissões universitárias eram assim Não existia muita opção também, né? Tinha faculdade dessas 4 coisas e talvez aí, na época, administração, psicologia e mais 3 ou 4 só. E aí eu digo, pô, tem que dizer alguma coisa, né? Médico. Eu sei médico. E aí ficou esse negocinho, foi indo e acabamos nessa... como eu gostava muito da área de exatas, matemática, de geometria, eu era muito bom no segundo grau nisso, e eu não gostava de biologia, sabe? Porque eu faço chato de estudar, né? Em decoreba. Matemática é raciocínio, né? Tu entendia o negócio, não precisava estudar em casa, né? Entendia o troço, eu na prova executava, era assim. Eu digo, será que o meu negócio não é fazer matemática, né? Aí eu digo, eu vou zerar e vou pensar o que eu vou fazer, alguma coisa na área. E, pô, mas eu achava que eu era muito bom em matemática. Eu digo, estudar matemática é um negócio interessante, né? Esse teorema, aquelas coisas, tudo aquilo me fascinava, né? Mas daí, felizmente, também eu tinha um senso prático, assim, sem demérito de quem fez matemática ou fez, muita gente se deu muito bem, hoje em dia até é muito valorizado, né? Mas há 50 e poucos anos atrás, quem estudava matemática só ia dar aula e o professor era muito pouco valorizado. Se hoje Mas você não pensou em fazer engenharia, talvez? na época eu era fascinado pela matemática, né? Engenharia eu acho que eu nem considerei, sabe? Eu digo, mas quer saber de uma coisa? Medicina parece um negócio interessante e eu acho que é um pouco mais promissor, né? Porque eu tenho que ganhar a vida. É uma família muito... Naquela época, principalmente, a gente tinha lá uma dificuldade financeira na família. Meu pai passou por uma época de desemprego, de subemprego, essas coisas. Eu digo, eu vou para medicina. Não me arrependo, foi muito bom. Gostei demais, gosto demais. E aí eu descobri, eu era muito tímido, extremamente, assim, meio patológico a minha timidez, sabe? Mas na medicina, tu acaba falando com muita gente, com muitas pessoas, né? E eu fui, assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho uma facilidade de conversar, eu gosto muito. Eu voltei a fazer, eu tinha parado um tempo de fazer a minha área, minha especialidade, que é endocrinologia, e voltei a fazer há poucos anos de novo. E não por interesse até financeiro, não vou dizer que também não, mas não, eu faço pouco por semana, não chega a ser assim tão significativo o valor, não é muito, mas eu gosto de fazer. E esse contato com pessoas e a satisfação, às vezes, de poder ajudar, de resolver coisas, né? E para mim também é gratificante, porque assim como eu dou um retorno ao paciente, o paciente também me traz coisas, né? Experiência de vida, emoções. Então, eu gostei muito de ter feito medicina. Eu entrei na faculdade, no meu primeiro vestibular. Eu tinha me inscrito para uns 2 em Curitiba, um em Florianópolis, mas passei no primeiro, que era Florianópolis, aí... E passei já para o primeiro semestre, também, na época que eu fazia o vestibular no começo do ano, valia metade entrava em março e a outra metade entrava em agosto. E fiz os 6 anos de curso e formei em 1978. Então, em dezembro já fez 45 anos. Não, 46 fez em dezembro. O cara já começa a perder a conta, né, de tempo que faz. E aí eu fiz 2 anos de residência em medicina interna no Hospital de Clínicas do Paraná, uma residência excelente, fantástica. O mercado de trabalho para médico na época era muito fechado, sabe? Os médicos da cidade tinham que aceitar o cara ou não, era um negócio complicado, né? E na época era tudo muito independente de trabalhar como médico, você tinha 2 coisas que tinha que fazer, tinha que abrir um consultório próprio e tinha que trabalhar no hospital da cidade.
E aí, a família ainda morava em Blumenau na época, eu não tive abertura, tentei Jaraguá, não consegui. E um amigo meu me levou para Pato Branco, era um colega de residência, e trabalhei 2 anos em Pato Branco. De lá eu trouxe, aí empreendi lá, abri uma loja também. Eu acho que eu já era meio, apesar de tímido, meio assim. Já tinha sido mordido pelo Eu tinha mosquito? muita iniciativa, sabe? Eu sonhava muito, né? Eu acho que eu sempre fui um sonhador. É. E aí abri uma loja, aí quebrei, aí eu saí de lá com dívida e com a minha mulher. Quer dizer, Tá. namorada na época, né? Tá. E em março de 83, em 17 de março de 83, eu vim para Joinville. Cheguei aqui, começou a chover 2 dias depois. Aí choveu 6 meses seguidos. Eu nunca vi um ano tão chuvoso como aquele 83. E aí em 84 casei com a minha mulher, passei a morar aqui. Em 86 eu fui para São Paulo, fiz mais um ano de residência, especialização lá no Hospital de Clínicas da USP. E voltei para Joinville daí fazendo endocrinologia. Por quê? Eu tinha feito 2 anos de medicina interna. E medicina interna é uma especialidade, não é a clínico geral, é 2 anos tu estudando todas as especialidades clínicas para atuar de uma forma global no paciente. Só que isso não tem mercado. Porque o cara estudava cardiologia, pneumologia, mas tem situações das pessoas que são transversais às especialidades, né? Então o cara está lá emagrecendo, com febre, uma dor pelo corpo, e ele eventualmente pode ter falta de ar ou não, pode ter algum sintoma abdominal ou não, gastroenterológico ou não. E esse o ideal ele é ser visto por um especialista em medicina interna. Tipo um House, assim, daquela série. O cara que vai destrinchar, pô, o que esse cara tem? E as variedades são muito. O cara pode estar com câncer, pode estar com uma doença reumática, o cara pode ter um hipertiroidismo. Só que o cliente, ele busca o médico pelo sintoma. Eu vou dar um exemplo da minha especialidade, endocrinologia. Trata de glândulas. Glândulas endócrinas. Daí o nome é endocrinologia. O que significa glândula endócrina? Glândulas, toda glândula secreta alguma coisa, né? Ela produz e secretar significa colocar em circulação ou expelir, né? Glândulas endócrinas secretam hormônios endócrinos, internos, né, da parte dentro do corpo. Tireoide, adrenal, testículo, enfim, ovário, todas essas coisas. E existem as glândulas exócrinas, que são principalmente as glândulas sebáceas, que dão essa gordura da pele, né? Que alguns formam espinho, cravo, essas coisas, e as glândulas sudoríparas, que são as mais comuns, toda a nossa pele tem. É o que dá o suor, que ajuda a regular a nossa temperatura, né? A pessoa quando está com calor sua, a água elimina calor. Só que tem gente que vai consultar endocrinologista porque está com problema de glândula. O que é? Glândula sebácea ou sua demais, é muito interessante isso, né? E o paciente que tinha alguma falta de ar, ele não ia no clínico geral, ia no pneumologista. Uma dor nessa região aqui, do tórax, alguma coisa assim, ele ia no cardiologista, deve ser coração. E não ia no clínico geral, no médico internista, né? Eu digo, não vai dar. Eu fiquei 5 anos nessa área e digo, não, isso não progride. Porque quando você trabalha, você tem que gostar do que faz, você tem que ser bom no que faz, só que isso tem que ter viabilidade econômica, porque trabalho, inclusive a medicina, antigamente se dizia um sacerdócio, né? Não é profissão, né? Você tem que ganhar a tua vida, você tem filho para sustentar, tem mulher, né? Então não dá para... E aqui eu abri um parênteses, uma vez tinha um médico, eu acho que ele ainda é vivo, Dr. Jason Barreto. Ele foi deputado, candidato a governador, concorreu na época acho que com o Esperidião Amin, nos anos 80. Mas ele era deputado, ele era um tribuno fantástico, assim, tinha um vozeirão e aqueles caras que tem uma retórica muito vivaz, assim, muito de momento, né? Não precisava ter nada pronto. Uma vez eu li uma frase dele, eu lia muito jornal, e saía no jornal o que os deputados falavam, né? E ele disse uma frase assim, ó, o médico, na época tinha uma reivindicação de médico, alguma coisa, disse, o médico tem que desvestir o manto branco do sacerdócio e vestir o macacão do trabalhador. Ele quis dizer o seguinte, que medicina é uma profissão, apesar de ter esse aspecto sacerdotal, e hoje mais do que nunca é profissão, né? É trabalho, e ele é exigido como tal, tem responsabilidade civil como tal, né? Mas aquilo ali me marcou muito, né? Claro que a gente tem uma missão também aí, um aspecto humano que você não pode considerar. Você não é um cara que está construindo bloco de cimento ou levantando parede, assim, porque não que não sejam profissões honrosas, mas você não está lidando com sentimento, né? Agora, quando você trabalha como médico, como enfermeiro, como psicólogo, como dentista, está lidando com pessoas e com os sentimentos dela, né? Então isso é um negócio, assim, mais complexo, né?
O próprio jeito que você interage ali afeta a emoção da pessoa, né? Com certeza, né? Mas enfim, daí eu fiz como eu fui fazendo endocrinologia porque tinha que buscar um negócio um pouco mais... E é muito desafiador, endocrinologia é uma especialidade muito bacana, sabe? Porque as glândulas, elas trabalham muito com aspectos lógicos, né? Vou dar um exemplo, a glândula tireoide, que todo mundo fala, eu tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem que ter, se não tiver, morre, né? A tireoide é uma glândula parece inofensiva, pequenininha, fica aqui na frente do pescoço, aqui embaixo. E ela produz o hormônio da tireoide, que ele é necessário para o funcionamento do organismo praticamente todo, sabe? Tem 2 órgãos que parece que não são muito influenciados pela tireoide, que é o caso do fígado e do pulmão. Mas todos os outros são. Quem tem hipotireoidismo, que tem baixa no hormônio da tireoide, ele tem, o coração bate mais devagar, ele gera menos calor, sente mais frio, portanto. Num hipotireoidismo mais severo um pouco, ele tem redução das suas capacidades intelectuais, mentais, né? Capacidade de raciocínio, memória, tudo isso aí. O intestino fica mais preso, a pele fica mais seca, o cabelo fica mais seco, mais ralo, pode começar a cair. É claro que hoje em dia se faz diagnóstico muito mais cedo, não se vê esses casos mais graves, né? Mas a tireoide é muito lógica nisso aqui, né? O hipertireoidismo é o contrário, acelera a frequência cardíaca, a pessoa sente muito calor, sua muito, queima muita caloria, emagrece, mesmo comendo muito, né? Fica super agitado, às vezes chega a ter até psicoses, essas coisas, porque a agitação é tão grande pelo hipertireoidismo que pode dar isso aí, né? Então a endocrinologia é uma especialidade muito bacana. Não me arrependo de ter feito isso. Mas eu já fiz outras coisas na minha vida, né? Daí fui dirigente do sistema Unimed. Foi uma coisa muito bacana, muito gratificante para mim, podemos realizar muita coisa aqui em Joinville, na nossa gestão, eu e 2 colegas, Dr. Cardinho e Dr. Mauro. Nós idealizamos a construção de um hospital, na época no desafio, muita gente, o próprio cooperado, nós dizia, como vocês são loucos de fazer hospital, não temos capacidade para isso. A gente estudou durante 1 ano a viabilidade, nos assessoramos com o marketing, é uma coisa importante, vocês trabalham com isso, para poder levar isso para o Conselho de Administração depois de, eu acho que levar a ideia para o Conselho de Administração, eu acho que foi quase 1 ano para levar isso aí, ou 1 ano, foi 1 ano. Para convencer o Conselho de Administração de que era importante para nós. Depois levamos mais uns 2 meses para aprovar numa assembleia, para daí começar todo o processo de escolher terreno, construir. O Hospital da Unimed hoje é um sucesso, né? Foi recentemente, tem uma pesquisa que é feita todo ano pela revista Newsweek, então é uma pesquisa internacional, né? Dos melhores hospitais do mundo, e fazem em todos os países, os mais importantes pelo menos. E aqui no Brasil foi feito, o Hospital da Unimed ficou, se não me engano, entre os 30 melhores hospitais do Brasil. Né? Já chegou a ser o melhor do sul do Brasil numa edição dos 3 anos atrás. Agora, esse ano foi eleito como o melhor hospital de Santa Catarina e um dos 4 ou 5 melhores dos 3 estados do sul. Né? Sem demérito dos demais, que também são muito bons, né? E provavelmente nem é todo ano que ele é eleito assim. Nós temos hospitais excelentes em Joinville, em Blumenau, Florianópolis, e tem muita gente evoluindo muito aí, né? Mas é um excelente hospital hoje, e essas realizações a gente teve a felicidade de fazer parte, ou de idealizar, né? Porque o interessante é isso, quando tu vai fazer um negócio que ninguém fez, e que parece, depois que fez, todo mundo acha que é meio barato. Ninguém lembra hoje quem fez, o sacrifício que foi e tal, né? Mas é a história do ovo de Colombo, né? Porque o Colombo botou o ovo em pé, mas assim é fácil, né? Mas ter a ideia de dar um soquinho no ovo para ele quebrar a pontinha e ficar em pé na mesa, foi o Cristóvão Colombo, que teve essa ideia, né? O chamado ovo de Colombo. Sim. Para quem os mais novos, eles não conhecem essas histórias mais Essas expressões, né? Então, eu tive essa atuação, e aí nisso aí me envolvi muito em iniciativas outras aí, né? Eu estou me estendendo um pouquinho, respondendo a tua pergunta inicial, mas é uma trajetória de vida. Eu estou com 69 anos e a gente já fez muita coisa, né? Tem um ditado que diz que o diabo não é porque é esperto, é porque é velho, né? Tem mais experiência, né? Claro. E aí eu participei aí na Unimed, a gente construiu aqui o hospital, fui para a federação, também construímos um prédio ali que nós assumimos o plano de saúde do estado, né? O SC Saúde na época, não, o IPREV na época, IPESC, desculpe, depois a SC Saúde. Eu fui para a seguradora em São Paulo também, a seguradora era um pouco reduzida, tinha algumas dificuldades, a gente inovou, mudou algumas coisas, mas sempre em equipe. Eu não estou dizendo, nunca fiz sozinho. Eu sempre tive a felicidade ou de encontrar gente muito boa, ou ter tido a habilidade também de me cercar de gente boa, ou de me aproximar de gente boa, ou de trazer gente boa, né? Então, quando comando uma empresa grande, na seguradora, quando eu entrei tinha 300 funcionários, quando eu saí de lá depois de 5 anos, a gente tinha quase 900, quadruplicamos o faturamento, tudo.
Mas era sempre equipe, né? E sempre estimulando esse trabalho de equipe e desenvolvendo. O setor de gestão de pessoas de uma empresa, principalmente quando começa a ter mais gente, mas é uma empresa pequena, né? Ele é muito importante para a saúde da empresa. Você permitir a criatividade, estimular a criatividade, comprometer as pessoas, né? Eu me lembro que na seguradora, por exemplo, nós fizemos um trabalho além de marca, mudamos um pouco a coisa nas marcas também. O Unimed mudou, a Unimed seguradora tinha a cor verde igual a da Unimed, precisou diferenciar um pouquinho para mostrar que era uma seguradora e não operadora de plano de saúde. Então nós mudamos a cor para azul, mudamos um pouquinho, em vez de o Unimed Seguro, nós passamos para seguradora Unimed, nós passamos para Unimed Seguros, o nome. E a gente fez lá um negócio muito, esse que eu ia contar, um trabalho muito interessante de valores da empresa, sabe? Foi um trabalho super interessante que a gente fez. Estabelecer quais são os valores da empresa. E aí quem nos orientou mais nisso aí é alguém que me lembra até hoje também, que citou o exemplo da Petrobras. Entra governo, sai governo, de direita, de esquerda, de ditadura. Não, a Petrobras desenvolveu durante muitos anos a questão dos valores da empresa e a cultura empresarial. Então, por mais que a Petrobras às vezes consegue, por questões de preço, passa alto e baixo, cai ação, sobe ação, mas a instituição, a empresa Petrobras, ela é muito sólida, ela é muito capaz, ela tem alta capacidade tecnológica, né? O pessoal às vezes critica alguma coisa, mas é uma empresa muito sólida, muito boa nesse aspecto. Por quê? Porque ela tem uma cultura empresarial. Entre aquelas dezenas de milhares de colaboradores da Petrobras, eles têm uma cultura de empresa, né? E isso é importante, a gente desenvolveu isso na seguradora também. E eu acho que isso foi uma das alavancas para fazer ela crescer tanto. Depois eu saí, infelizmente a diretoria que ficou lá e até hoje continua, vai trocando um pouco. Está indo muito bem, hoje é uma grande seguradora aí, né, aqui no Brasil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Adão. Nessa história que você contou, nessa transição, você comentou, né? Então você era um médico, endocrinologista, certo? Em 2005 eu tive que dar uma parada, como eu fui para São Paulo por causa da seguradora, não dá mais conciliar, né? Certo. E aí, em dado momento, você participou da fundação da Unimed aqui em Joinville? Não, eu cheguei um pouco depois. A Unimed você aqui passou em foi Joinville. fundada em 71. É verdade, a Unimed E eu já estava ingressei em consolidada, né? 83. Já estava consolidada, aí você ingressou na Unimed, que era uma cooperativa, que é uma cooperativa de trabalho, né? Como médico operada. E aí você participou, na verdade, do momento ali da Unimed Seguros, né? Também. Boa, né? E que daí na Unimed Seguros e daí na Unimed Cooperativa de Trabalho de Médicos e na Unimed Seguros você acabou assumindo cargos administrativos, né? De gestão e tudo mais, Sim. né? Como é que foi na tua cabeça essa transição do dalmo médico, que era o cara que atendia pacientes, administrava posologia, encaminhava para exames, adicionava retornos, apertava aqui o braço da pessoa e tal, para o dalmo que daí vai começar a pensar em cultura empresarial, que vai contratar pessoas, vai demitir pessoas, vai participar de reunião de conselho, vai pegar avião para ir para São Paulo, vai ficar longe da família, porque isso, você concorda comigo que talvez não foi para isso que você estudou medicina, né? Mas Como é que foi essa mudança de cabeça? Às vezes tem aquele negócio das músicas, né? A vida me leva, a vida leva eu, e assim. Mas foi tudo muito gradual e progressivo e meio ao acaso. Eu fui levado para algumas coisas, né? Eu era endocrinologista, nós éramos em 4 endocrinologistas aqui em Joinville só, né? Em 2000 e... Ainda hoje uma especialidade não tem tão uns comum. 40, 50 na cidade, né? Mas tem falta ainda, né? Mas tenta marcar consulta para tu. Por isso que eu voltei a trabalhar aqui. Me chamaram, vem dar uma ajuda aqui, porque ninguém mais quer atender. Né? É outra discussão aí. Mas assim, aí Joinville começou a ter algumas organizações muito fortes de médicos. Isso nos anos... final dos anos 80, primeiro as anestesistas se organizaram muito bem, parabéns para eles, os ortopedistas, os ginecologistas, e buscaram, se organizaram para buscar algumas coisas para melhorar a sua atuação, as condições de trabalho, remuneração, junto ao poder público, principalmente, para o Hospital São José, a questão de plantões, sobreaviso, essas coisas todas. Então a gente viu que os mais organizados eram os anestesistas, os ortopedistas, ginecologistas e pediatras, nessa sequência mais ou menos. E aí os caras que tinham lá 2, 3 hematologistas, 3 endocrinologistas, 4 otorrinolaringologistas, 2 pneumo, 2 reumato. E o que faz, pessoal? Que sociedade nós vamos fazer? Organizar como? Tinha 200 e poucos médicos na cidade, mas as especialidades tinham pouca gente. Aí nós reunimos um grupo, vamos fazer um grupo aqui das pequenas, né? Para ser o grupo alternativo aqui.
Aí fizemos 2, 3 reuniões para discutir alguma coisa do nosso interesse, não chegamos a organizar a sociedade de coisa nenhuma. Na época, a Unimed passava uma dificuldade muito grande e acabou sendo destituída a diretoria no meio de um mandato lá determinado, na época que veio para cá o Bradesco e tal, mas é porque tinha problemas internos, administrativos, e assumiram e precisou renovar o conselho de administração ali para aquele metade do período que faltava, né? Obviamente que chamaram o quê? Um anestesista, um ortopedista, um ginecologista, um pediatra, e precisava mais alguém. Aí eles, vamos chamar, na época tem um amigo, isso pouco sabe, né? Eu estou revelando aqui porque é bom até ficar registrado. Como a gente era de conversar, nós não fizemos nada muito agressivo, conversando aqui e ali, aí um amigo nosso cunhou a expressão, essa é a turma do Mingau. Nós vamos trazer um cara da turma do Mingau. E me chamou, que sabia mais ou menos que eu liderava isso, nós precisamos, vocês indicam alguém. Eu reuni o pessoal e disse, olha, nós temos a oportunidade de participar no Conselho de Administração da Unimed de Joinville, que vai se reestruturar e tal. Aí os caras, não, o cara é tudo. Eu digo, pô, mas não sei, não é tudo, tá? Tem a liderança nossa aqui e tal, sei lá. Tá bom, eu vou. E eu fui. Aí ali no Conselho de Administração, tu vê como as coisas vão indo. Aí a gente se reunia toda semana, das 7h30 da noite até às 10h30 da noite, 11 horas, discutindo os problemas. O Unimed estava em crise, dificuldade, caixa meio zerado, porque passamos essa dificuldade numa época, né? E aí chegou um momento que um diretor desses 9 que tinha assumido, depois da destituição do diretor anterior, resolveu pedir demissão, por questões pessoais, etc. Até porque tinha que assinar umas coisas na Unimed, via sendo cobrado pelo governo, não sei o quê. Não, eu não vou assinar esses negócios, tinha negócios próprios, né? E aí houve ali uma eleiçãozinha interna e tal, eu acabei indo para esse mandato tampão de 7 meses, como de vice-presidente. Aí é interessante, porque como é que sai esse negócio de ver pressão e pedir exame do cara, olhar exame, receitar remédio, insulina, não sei o quê. Aí eu cheguei lá e digo, pô, mas o que faz um diretor, vice-presidente de uma empresa, né? Aí eu digo, o que eu vou fazer aqui, cara? Aí a gente tem experiência, né? Cheguei lá pro gerente geral e disse, olha, eu quero dar uma olhada aqui tudo que se paga aqui, pagamento que os médicos eram muito preocupados, estão pagando certo, não, e buzinando. Aí eles, não tem problema, doutor. Amanhã vai estar lá na sua sala. Outro dia eu chego na sala, não era muito grande a sala, tinha 2 carreiras, sabe essas caixas arquivo assim, de papel, o que é isso aí? São as notas do ano anterior aqui, ou dos últimos 3 meses. Depois, à medida que o senhor for vendo isso aí, vamos vendo os outros. Eu abri 3 caixas, que é impossível, tá me tirando, né? Mas o cara era muito bom, virou grande amigo meu. Eu digo, tá, cara, sacanagem, fui ver esse troço, cara, mas deixa estar. E eu comecei a olhar, né? Mas eu sempre tive muita facilidade para número, a volta, eu estava conversando antes lá que eu gostava de matemática, por que eu entrei na medicina não. E aí fui aprendendo, fui olhando o balanço, conferindo contas, assim, daí não as contas pagas, né? Mas o balanço do mês, DRE, exatamente, né? E aprendi esse troço passivo, diferenciar despesa de investimentos, as coisas todas, né? Isso me ajudou muito, entendeu? E aí fui eleito por um mandato regular de 4 anos, vice-presidente. E quando estava acabando esse mandato, ia para renovação, o presidente não queria continuar. E apareceram os candidatos. Tinha um candidato lá que era os médicos socorristas, tinha outro candidato os cirurgiões, outro ali. E eu digo, olha, mas eu sou candidato, eu era o único que já era diretor, né? Aí teve um processo entre os 4, acabamos resolvendo 3 e eu virei presidente. E dali a 2 anos, eu participava das reuniões da federação, a federação passava um momento muito difícil também, e que tinha que mudar, e eram 15 Unimedes na época sócios, que eram os 15 que votavam, e a gente tinha a maioria para mudar a diretoria, né? Foi feito um processo seletivo, também tinha mais interessados, tinha 4 interessados, teve um processo seletivo, uma escolha interna, escolhemos 3, e entre os 3, como eu fui o mais votado, os outros disseram, não, tu é o presidente, aí virei presidente da federação. E isso foi indo aos poucos, né? Mas nisso aí eu já estava aprendendo, já entendia bem de contabilidade, de administração, e sempre muito assessorado por advogado, né? Porque você tem que estar ciente o tempo todo, né? O que eu faço, o que eu não faço, o que é legal, o que não é. E nesse período veio também a legalização dos planos de saúde, a normatização, com a lei... Que ano mesmo, mais ou menos? Eu me elegi presidente da Federação das Unimed em 99. Em 96 saiu a lei da regulamentação do plano de saúde, criação da Agência Nacional de Saúde. E aí começou toda essa... Ficou muito mais profissionalizado esse negócio, né? E aí tu começou a sentir que talvez tu fazer um bom trabalho aí
tu impactava a vida das pessoas tão bem quanto exercendo, Sim, porque o plano clinicando. de saúde era importantíssimo, né? A Unimed era um negócio para muita gente. Tu imagina se quebra uma cooperativa dessa que chegou a ter, na época, foi a quarta maior do Brasil em 80 e... final dos anos 80, era a quarta maior Unimed do Brasil. Tinha Tupi, Consa, Embraco. Imagina, tinha 108 mil vidas. Isso para a época era muito, né? Uhum. E se reduziu para 45, que saíram essas grandes empresas, foram na época pro Bradesco, que veio com uma outra, era seguradora, com outra balada, junto com outro hospital da cidade e tal. E a gente tinha que preservar a cooperativa para preservar o trabalho médico, né? E preservar o plano de saúde das pessoas. Porque esse negócio de cooperativa de saúde tem as duas pontas, né? E aí é que tá, todo negócio é assim. Não tem o teu negócio, é o teu negócio e os stakeholders, né? Ou seja, o pessoal que está comprometido com o teu negócio. Tu tem o sócio, no caso era o nosso cooperado, tu tem os funcionários, tens os fornecedores, tem os clientes, tem outros prestadores de serviços, né? O jurídico, o contábil, não sei o quê, né? O próprio, às vezes, em muitos casos, o próprio governo. Então, você tem que estar olhando a coisa num conjunto como um todo. O plano de saúde não era importante só para os médicos, para a população também, claro, para os médicos que dá trabalho e renda médica, dentro de uma segurança maior do que trabalhar para um terceiro. Quem fica trabalhando para outras empresas, outros planos de saúde, essas coisas, como aconteceu aqui na cidade, inclusive, de repente o plano chega, eu vou descredenciar 50. Ou porque gastam muito, ou porque são diretores da Unimed, então nós não queremos. Então o plano concorrente simplesmente chegou no momento e descredenciou 50 e poucos. De uma forma assim desmotivada, né? Botou no mesmo balaio aqueles que eventualmente que eles achavam que superfaturavam, talvez até superfaturassem ou não, junto com aqueles outros porque tinham um comprometimento de gestão com a Unimed e tal. Aí na cidade isso repercutia na cidade. Hoje em dia, se tiver briga de plano de saúde, não repercute na cidade. Na época repercutia, porque o Joinville tinha 400 mil habitantes aí, né? Ainda era meio provinciana, né? Hoje está mais globalizada, né? E aí eu fui indo nisso aí fui federação, aí com federação eu era representante, existia uma Unimed Mercosul, que era uma pequeníssima confederação das federações das Unimed do Estado do Sul, que tinha o objetivo de fazer inter-relação, porque na época vinha muito argentino para cá, tentar oferecer plano de saúde para os argentinos que vinham passar férias aqui, os uruguaios, aquilo não vingou muito, mas a Unimed Mercosul foi muito interessante, porque nós fortalecemos as Unimedes dos 3 estados do Sul. E aí fortalecemos o intercâmbio. Como nós somos uma rede de atendimento, era muito, muito importante ter intercâmbio, né? Padronizamos o intercâmbio, padronizamos as contestações. Por exemplo, a Unimed X, essa cirurgia da Unimed Y eu não vou pagar, eu acho que não está adequada. Não, peraí, então a Unimed Mercosul tinha a Câmara de Julgamento das questões entre Unimedes, né? E vamos ver se aí ela julgava e dizia, não, isso aqui tu tem que pagar. Ou paga e pode tirar isso, aquilo, mas o principal é que tu é obrigado a pagar, porque é adequado e foi feito. Como também a gente montou na Unimed Mercosul uma câmara de compensação de contas. Então a gente mandava as contas, em vez de ficar transitando dinheiro, e na época tinha aquele imposto que cobrava sobre operações financeiras, aí, sobre a movimentação, não me lembro agora, CPMF, Contribuição Monetária para... Alguma coisa financeira. Uma movimentação financeira. E a gente fez a Câmara de Compensação, como tinha a Câmara de Compensação de banco. Eu apresentava os meus créditos, os outros Unimed apresentavam os seus créditos, alguns eram débitos contra mim, eu ia ver. Apresentei 200 mil reais de crédito e veio contra mim 230 mil, então eu pagava 30 mil para a Câmara de Compensação. E a Câmara de Compensação, e se algum Unimed não pagava, a Câmara de Compensação honrava e pagava. Eu apresentava meus 200, se uma daquelas Unimed não pôde pagar naquele mês, a Câmara de Compensação me pagava. E claro que a gente ia em cima, né, da outra Unimed, tu pode pagar, não pode, o que está acontecendo? Então isso fortaleceu muito o sistema Unimed do Sul, que ficou sendo o sistema, até hoje, eu acho que ainda é o sistema dentro das Unimedes, o mais sólido, são das Unimedes dos 3 estados do Sul. E aí, eu também era como presidente da federação, representante na Unimed do Brasil. Então, na Unimed do Brasil também teve uma transformação muito grande no ano de 2002. Nós elegemos a diretoria nova, da qual eu não fiz parte. 2001, desculpa. 2001. Só que nisso aí eu fui crescendo lá e em 2005 caiu no meu colo também, o cavalo passou encilhado para a presidência da Seguros Unimed. E eu fui direto para a presidência, não fui ser primeiro um diretor aqui, porque calhou, as portas se abriram. A vida
na política é muito disso, mas no meio empresarial também. As oportunidades, não é a oportunidade que surgiu para se abrir uma porta. Uma boa oportunidade, ela comporta às vezes 7 portas enfileiradas. E nem sempre as 7 estão abertas. Às vezes tem 6 abertas e uma fechada. E aí não é a tua vez. Em 2001, tinha tudo para eu subir quando houve a reformulação. Mas o presidente que foi eleito, que era da Unimed do Rio de Janeiro, tinha predileção, amizade. Gostaria muito de contar como representante de Santa Catarina, não dava para ter dois de Santa Catarina, que nunca tinha tido um diretor do sistema Unimed. Foi a primeira vez. Ele queria o presidente da Unimed de Florianópolis, esse doutor Amir Gentil, que eu já citei antes. E ele veio falar comigo, olha, ele quer botar uma pessoa na cota pessoal, os outros estados vão indicar o seu, mas ele quer um na cota pessoal e quer aqui de Santa Catarina eu. O que você acha? Eu sei que seria talvez a tua vez, não, digo, não tem problema, vai você, eu fico aqui, te apoio e tal. Aí em 2005 veio, e ele é um cara muito elegante e correto, ele foi o meu grande apoiador, me ajudou e por acaso o presidente da Seguros Unimed estava meio balançando, né? Aí o cavalinho passou encilhadinho e eu dava uma montona. E foi uma grande experiência para mim, muito bom para mim, muito recompensador, até sob o aspecto financeiro, porque o salário de presidente de seguradora era um pouco diferente, né? De dirigente de Unimed. Mas foi indo, isso tudo, como eu te disse, foi muito gradual, né? Então, eu entrei no Conselho de Administração da Unimed Joinville em 91, como diretor em 93, finzinho em 92, vice-presidente, em 97 como presidente, aí começamos a estudar a questão do hospital, em 99 fui para a federação, não pude inaugurar como presidente, mas participei da inauguração como presidente da federação. Em 99 me elegi presidente da federação. Eu tive 3 mandatos consecutivos de 4 anos. E em 2005 fui eleito presidente da Unimed do Brasil, da Unimed Seguros, que é uma seguradora nacional. O sistema Unimed tem 3 empresas grandes, a Unimed do Brasil, que é a institucional, a seguradora, e a Central Nacional Unimed, que é uma operadora de nível nacional, né? E aí em 2010 eu fui candidato ao sistema Unimed, aí é uma história longa também, queria ter representantes e tal, e entendeu que deveria ter um candidato nascido dentro da Unimed. Aí naturalmente veio o meu nome também, eu fui candidato a deputado federal. Mas aí já é uma outra vertente que surgiu depois ainda. Boa. Antes da gente falar disso, na Unimed Seguros, como é que foi a tua trajetória? Que a gente estava comentando até na pré-entrevista que você aproveitou essa oportunidade, ela tinha um resultado e tu entregou... Ali foi muito bacana, porque a seguradora, o sistema Unimed teve uma discussão muito forte no ano anterior, ali em 2003, 2004, de se o sistema comportava ter uma seguradora, porque a seguradora exigia sempre muita inversão de capital, a SUSEP era muito rigorosa nisso. Precisa botar mais 5 milhões, mais 10 milhões. Pô, e aí passava a cesta entre as Unimed, ninguém queria participar. Pô, ajuda aí, investe 50 mil, investe 100 mil em ações da seguradora, né? Mas não dá resultado, não dá resultado. Ou dava prejuízo, ou dava 500 mil reais. Pô, uma seguradora dá 500 mil reais de lucro não é nada, né? Mesmo em 2003, 2004, 20 anos atrás, né? E aí apareceu essa oportunidade em 2005. O resultado de 2004 foi o recorde da seguradora, tem sido 3 milhões de reais. 2 milhões e 900 por reversão de uma provisão que talvez nem devesse ter sido feita. Foi meio arriscado ter feito aquela reversão de provisão, mas não tinha dado lucro. E ali ficamos lá, aí conversei, reuni o pessoal, vamos fazer, fizemos um debate grande, meus colegas que eu encontrei lá, todos também muito competentes, foi muito bom, eu acho que a gente deu liga, né, e começando a trabalhar junto, e eu levei algumas ideias, eu sempre, esse negócio de sonhar, de inventar muita coisa, né. Aí tinha lá uns 2 produtos que eles queriam, que eles queriam acabar, que era um negócio importante, que nós éramos pioneiros, só tínhamos nós no Brasil, que chamava-se SERIT, Seguro de Renda, Seguro de Renda por Invalidez Temporária. Isso só dava prejuízo. Era o seguinte, quando a pessoa é empregada CLT, ela fica doente, a empresa paga 15 dias, depois se encosta no INSS. O médico faz o quê? Ninguém paga nem os 15 dias para ele, quanto mais depois. Se ele é contribuinte com o contribuinte individual, né, como pessoa profissional liberal na Previdência Social, na época para tu contribuir, o médico começava, ele era obrigado a pagar sobre 2 salários mínimos, 2 anos, aí podia aumentar para 3 salários mínimos por mais 2 anos, tu não podia começar a contribuir sobre 10. Ela tinha uma escadinha, tinha que cumprir. E o cara, como é que ia se sustentar depois, sustentar a família, tudo isso? Então, a Unimed, a seguradora, tinha esse produto
que era seguro de renda por invalidez temporária. O médico ficou doente, sofreu um acidente, teve uma apendicite, infartou. A seguradora, tal qual a Previdência, a partir do 16º dia ela pagava uma renda contratada, mas daí era um seguro e você contratava. Ó, eu quero segurar, se eu tiver ficar doente e incapaz de trabalhar, eu quero receber uma renda de 10 mil. Então o preço que tem que pagar por mês é tanto. E esse produto era interessante porque muitas Unimedes pagavam para os seus médicos um valor. Ó, eu vou dar para todo mundo aqui uma renda de 4 mil por mês, caso fique doente. E ela pagava o seguro para a Unimed. E o médico, se quisesse, contribuía sobre mais. O que acontecia? Como tudo acontece na vida, tinha muito médico que inventava umas coisinhas, ou o cara até tinha ficado doente, ele quebrou a perna. Quebrou a perna, então não podia trabalhar no emprego dele, não podia trabalhar na prefeitura que ele trabalhava, mas ele ia no consultório dele e atendia umas consultinhas lá, sentadinho, não se mexia. Até parece que natural, o cara não vê nada de errado nisso. Só que o seguro era para cobrir quem não podia ter renda. Ora, se o cara continua trabalhando no seu consultório, então ele não precisa de seguro. Mas isso tudo era muito maçã entre amigas, Unimed. Aí nós chamamos a Unimed e dissemos, nós vamos ter que reajustar esse plano em 50%, esse valor. Não, pelo amor de Deus, não vamos botar. Então nós vamos fazer uma parceria. Nós vamos reajustar só 10%, mas você vai nos informar de todos os médicos que pedirem o seguro, por incapacitado, você vai informar a produção mensal dele. Na hora que aparecer a produção, nós cancelávamos o seguro. Porque às vezes o cara começava a melhorar, começava a trabalhar um pouquinho no consultório, alguma coisa, ou começava a trabalhar normal, mas ficava afastado no emprego CLT, entendeu? Então com isso nós saneamos o produto. Eles queriam acabar com o produto. Eu digo, não, cara, o que eu disse para eles? E o pessoal da diretoria que estava lá, porque a diretoria toda já existia antes, só mudou o presidente, os outros 3 diretores continuaram. A metáfora que eu usei é a seguinte, pessoal, o cara vai na padaria e quer comprar pãozinho francês, que é o nosso Cerite, que é o nosso produto top. Uhum. E a gente queria vender seguro de vida. O cara que vai na padaria comprar pão francês quer vender chineque. Quer vender sonho. Então o cara até pode levar também. Mas tem que levar o pão francês. Tu não tem pão francês e não vai bater na tua porta mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o preço justo no nosso pão francês. Vamos botar regras justas aqui. E assim fizemos. Esse Cerite que era deficitário passou a dar lucro. E aí passamos a vender mais seguro de vida junto, embutido. Quando você vende um seguro de renda por invalidez temporária, você vai dizer, pô, mas e se você morrer ou ficar inválido permanente? Porque esse seguro só paga 1 ano. Né? Porque tudo tem preço, né? Se você quisesse um seguro por mais tempo, ficaria muito mais caro. Então a gente pagava 1 ano. Depois de 1 ano, você tem que ver o que você vai fazer. Vai se tornar inválido pelo INSS, alguma coisa. Esse seguro é para dar uma mão. E geralmente as pessoas usavam era menos de 1 ano mesmo, né? É o cara que tinha que fazer uma cirurgia, que sofria um acidente, quebrava uma perna no futebol, alguma coisa desse tipo. E aí começamos a fazer lucro. E aí aconteceu também um negócio, pessoal, a gente tinha um andar num prédio lá muito grande lá, que funcionava alguns andares da Unimed do Brasil, Central, e tinha um andar, nós tínhamos 2 meio andares, na verdade, meio andar no 9º, meio andar no 4º. Mas estava um pouco pequeno para nós e a gente não tinha exposição, né? E tinha uma ideia já antiga deles de comprar uma loja na Avenida Brasil para botar lá uma marca, assim, atender algumas pessoas para mostrar para o público, né? E na frente desse prédio tinha um prédio que estava sendo construído e estava colocado à venda, por andar ou inteiro. Aí passei um dia ali, conversei com o corretor, dá uma olhada nesse prédio aí. Já venderam algum andar? Não venderam nenhum ainda, dá tudo para vender ainda. Diga que nós temos interesse, queremos comprar tudo. Aí para convencer o pessoal da Unimed do Brasil e os sócios a comprar aquilo. Já ninguém queria botar dinheiro lá, né? Mas nós até tínhamos reserva, nós podíamos transformar a reserva financeira em reserva imobilizada. Tinha um contador lá do sistema Unimed que nós assessorava, que dizia assim que, não, melhor deixar o dinheiro aplicado, rende mais, isso aí não rende. E o cara que rende, imóvel, no futuro vai valorizar muito mais que dinheiro, que renda porque a renda acompanha mais ou menos a inflação, pouca coisa a mais, né? E a visibilidade nós compramos um prédio de 10 andares. Adaptamos ele para nós, daí o troço deslanchou, né? Porque aí, quando você tem, praticamente na Paulista, um prédio, uma marca lá em cima, botamos um logotipo lá em cima, Unimed, Seguros, e atendendo com Unimed, recebendo diretorias de empresas, de outros seguradores, disso, daquilo, num prédio próprio, o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, o prédio ficou pequeno. Aí tinha um prédio do lado, que eu mandei perguntar se tinha interesse em vender, daí o dono até tinha interesse, estava alugado para um para outro, eram 10 andares também. Aí nós fizemos uma proposta de comprar o prédio.
Aí tivemos que, claro, faz oferta primeiro para cada um, né? Mas conseguimos comprar o prédio, fizemos isso primeiro um certo sigilo para não alvoroçar o mercado, né? Mas entre a diretoria e o conselho, eu peguei autorização para fazer isso, né? Primeiro sondei só, né? E aí acabamos comprando. E aí a Unimed cresceu e com certeza hoje ficou pequeno. Hoje não, já faz tanto que os dois prédios ficaram pequenos. Porque a seguradora cresceu 230 milhões de faturamento para 800 milhões em 3 anos. Hoje está faturando acho que uns 5 bi por ano. É um faturamento bonito, né? Tem dado lucro acima de, sei lá, quantos milhões por ano aí. Então foi uma história de sucesso, assim, da qual eu me orgulho. E eu só saí de lá porque eu resolvi ser candidato a deputado federal, não me elegi, fui convidado a ser secretário de Estado da Saúde. Aí o Canto da Sereia, que eu sempre tive também essa admiração pela vida pública, né? E eu entendia, cara, porque eu saí de lá, já ganhava bem para ganhar, a função pública ganha pouco, né? Mas uma das coisas assim, pô, eu me atraía isso, né? Eu via a Secretaria de Saúde Pública patinando, e, pô, dá para dar uma gestão melhor nisso, eu acho, né? E também, eu digo, pô, eu vou ganhar menos, mas eu me formei em universidade pública, estudei na Federal de Santa Catarina. Eu acho que é hora também de dar um retorno. Eu já estava mais ou menos estabilizado, tinha feito um patrimôniozinho, digo, eu vou encarar isso aí. E assumi daí a Secretaria de Estado da Saúde. Aí foram 30 meses naquele trampo lá, mas aí é puxado, cara. Que é difícil, né? O meio público é difícil, o direito público administrativo é complexo. E tu tem que fazer as coisas, né? E às vezes a lei diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ao mesmo tempo tu tem 14 hospitais sob a tua gestão, N convênios com os municípios, tudo, remédios para distribuir para pessoas crônicas, tudo. E tudo era a Secretaria de Saúde que fazia. O pessoal que, até hoje, que usa oxigênio em casa, quem fornece é a Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos uma licitação, tínhamos, né? O Estado tem até hoje uma licitação para comprar oxigênio em tubo, e a fornecedora lá da vida, White Martins, seja lá quem for, leva o tubo de oxigênio na casa do doente, e a faturinha quem paga é a Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, às vezes tu é obrigado a contratar emergencialmente alguma coisa, mesmo passando por cima de uma licitação que deu deserto, que houve, que não houve, porque tu não pode deixar as pessoas sem oxigênio. Claro. Não pode deixar um hospital sem medicamento, não pode deixar um hospital sem um software de gestão, porque na época já era tudo com software de gestão. Se não tiver software de gestão no hospital, o hospital para. Tu não tem centro-use, não tem... A central de sinalização de materiais depende de software. Os agendamentos, o pronto-socorro, ninguém medica mais no hospital no papel. Na comanda, né? Não, é no computador, né? E do computador vai para a farmácia direto, né? Ninguém leva um papelzinho com prescrição do médico. Doutor Dalma receitou isso para o paciente X do quarto 208, leito 2. E isso aqui para o quarto 213, leito 6. Não existe mais, né? Não tem mais como funcionar assim, né? Algumas semanas atrás a gente recebeu até o secretário do esporte aqui de Joinville. E o meu avô foi vereador aqui em Joinville também nos anos 80. Quem era ele? O José de Borba. Ouvi falar. Então eu conheço um pouco as pessoas que largaram a iniciativa privada para ir para a vida pública. Eu acho que todo mundo é meio maluco. E eu vou perguntar para ti, porque eu vou refazer a pergunta que eu fiz para ti algum tempo atrás. Há minutos atrás, né? Como é que foi essa mudança de cabeça e esse desafio, Dawn? Porque na Unimed, a trajetória que tu fez foi uma trajetória muito boa. E aí, como é que foi esse baque, né? Porque na Unimed, como você conseguiu montar uma trajetória muito fantástica, no final ali, por exemplo, você falou, pô, consegui convencer os caras a gente comprar esse prédio. O resultado foi incrível. Aí o segundo foi mais fácil. Já era uma coisa sólida, compramos né? o segundo. E aí, pô, se eu precisasse contratar um executivo para me ajudar, eu conseguia. Talvez tinha que convencer um outro e tal. Foi para coisa pública, é um pouco mais engessado. E outra, Santa Catarina, me perdoem aí quem não é, a gente sabe que existe até uma rivalidade entre cidades. Tu é um cara de Joinville, parte do funcionalismo, eu sei que Florianópolis tem uma certa preferência e tal. Eu imagino que você enfrentou várias lutas ali, né? Sim. Como é que foi um pouco esse baque de viver essa realidade? E você comentou que boa parte da tua motivação foi, inclusive, esse propósito de retribuir. Eu fiz faculdade de engenharia na UDESC, você fez medicina na UFSC, então Sim. entendo, públicas, né? entendo esse sentimento que você teve, mas conta um pouco de como é que você usou essa inspiração para viver essa longevidade que você teve aí de 30 meses à frente, porque foi mais uma vez, talvez se a gente for dividir em pequenas partes, você deve ter vivido isso infinitas vezes na tua carreira, mas foi a segunda grande mudança. Uma mudança muito grande, né? E mais abrupta, né? Mais abrupta. Quando eu assumi,
as pessoas às vezes têm uma mente muito curta, né? E tem outro troço, tinha um sectarismo, assim, uma filosofia de um segmento, inclusive, mais à esquerda. Eu não sou contra a esquerda, até eu também já fui mais da esquerda, mas assim, muito sectário, muito radical, que o SUS é do pobre, e não sei o quê, e a medicina privada, e o Dalma tá indo para lá para privatizar o SUS. Pô, mas que coisa mais idiota. SUS é lei, é um sistema. Não... E privatizar como? O sistema privado nem vai querer o SUS também, né? Que não dava. O SUS paga pouco, é dificuldade, era uma luta, né? Mas isso me perseguiu durante praticamente todo o tempo, né? Existia o Conselho Estadual de Saúde, né, uma reunião mensal, com representantes de vários segmentos, né? Metade era segmento popular, né? E a outra metade, uma pequena parte era do governo, outra parte de outras secretarias, de conselhos profissionais, de enfermagem, de médicos, sindicato de professores, essas coisas. E ali também enfrentava esse negócio. Quer privatizar? Não tem nada para privatizar. Eu quero tocar o SUS, usar a minha experiência, talvez, de gestão de serviço de saúde, por conhecer, porque é mais fácil ser secretário de saúde sendo médico Com e sendo certeza. já gestor na área de saúde, do que alguém, às vezes, que não era médico. Muitos ali não eram, né? Muitos não eram. Mesmo, às vezes, sendo da área de saúde, ainda é mais difícil, né? De tu fazer um discernimento, às vezes, de uma coisa que é necessária ou não, ou mais necessária que a outra, né? E isso foi uma coisa que foi difícil, enfrentei bastante, né? Porque eu era dirigente do Unimed, né? E os pessoal, a grande maioria achava que o Unimed era uma empresa privada, né? O Unimed é cooperativo, é uma coisa diferente. É um outro setor, né? Não empresarial, né? A própria legislação de empresas no Brasil distingue as cooperativas como uma espécie nem chama de empresa, né? Mas dentro do direito empresarial, uma coisa à parte, né? Tem uma lei muito específica que define as cooperativas. Então isso foi uma grande dificuldade, né? A segunda é que eu não vim do meio político, né? E é natural isso, a gente entende como é que é, né? Mas tinha, assim, uma certa... Mas eu acho que eu me saí bem em muitas coisas, me dei muito bem com os prefeitos, eu adotei políticas, assim, muito diretas e retas, né? Às vezes o pessoal... Eu me lembro um que queria uma vez abrir eu quero um projeto, preciso de dinheiro aqui, quanto? 400 mil reais, isso era dinheiro em 2010, 2011. O que tu quer fazer? Eu quero fazer um centro de não sei o que da criança e da mãe, não sei o que. Eu digo, olha, cara, isso não existe no modelo de distribuição das atribuições. O que eu posso, não consigo te ajudar nisso. Não tem programa para esse tipo eu não me lembro bem o que era que ele queria, mas é um negócio meio fora, né? Agora, tu vai para casa, faz o estudo e vem para cá e para montar uma unidade básica de saúde que atenda a saúde da mulher, saúde da criança, ou o que você quiser, mas dentro desses padrões do Ministério da Saúde. E eu vou te arrumar um convênio, que na época para isso aí era 250 mil, o cara fazia com 350, 400, fazia uma unidade básica de saúde para uma equipe multidisciplinar. E aí eu te arrumo um convênio. Ah, tá bom, doutor. Ele voltou. Até hoje esse cara sempre falava comigo, lá numa cidade perto de Chapecó. São Carlos, o Água de Chapecó, uma coisa assim. E ele dizia, pô, o primeiro cara que me disse não, eu saí satisfeito da sala, me explicou o porquê do não e me disse qual o caminho para o sim. E é verdade, eu era muito tranquilo na empresa privada. Você tem que dizer não, muitas vezes, né? Mas é um não com carinho, um não com explicação, um não com razão, né? Não, porque eu não vou te dar porque é feio. Não, o cara não disse que é feio, mas eu não vou dar porque acho ele feio. Não é assim. Isso aqui, existe convênio para posto de saúde, unidade básica de saúde, nesses moldes, e aí a gente tem. Ambulância? Tem. Mas na época a gente dava um convênio de uns 90 mil reais, ambulâncias custavam equipadas entre 105 e 115, a prefeitura complementava e ficava feliz da vida, saiu com a ambulância nova de lá. Né? E era um negócio bacana. Eu não me envolvia com nada de construção, aquisição, licitação, nada comigo, era tudo com o município. A gente só fazia o convênio, assinava o convênio e ele tinha que depois prestar conta do que ele fez com o dinheiro. Né? Eu fiz aqui em Joinville, muita gente não sabe. Tinha recém-inaugurado o hospital infantil, que era um negócio que demorou anos para ser construído, depois ficou pronto, levou anos para começar a funcionar. O Luiz Henrique botou para funcionar. Poucos anos antes de a gente assumir a secretaria, e era através de uma organização social, que é até hoje, ligado ao Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, que são em freiras, né? E isso também era muito criticado, a privatizar o hospital infantil. Que privatizaram nada, o hospital é público, é do Estado, tem metas, a organização social tem que cumprir as metas. E hoje eu acho que não tem quem reclame do hospital infantil em Joinville, né?
Eu sei de muita gente que tem planos de saúde dos mais diversos, eventualmente todos de Joinville, que recorriam ou recorrem ainda ao hospital infantil, porque lá tem um plantonista de pneumologia infantil, ou um sobreaviso, tem plantonista para cirurgia pediátrica. São pouquíssimos hospitais aqui que hoje chegam no hospital e tem um plantonista de cirurgia pediátrica, por exemplo. E até é bom que seja especializado, né? E na época a gente mudou algumas coisas, né? Tinha lá um setor de parto para menores de 18 anos, que fazia um parto e meio, 1 a 2 partos por dia. Não passava disso. Toda uma equipe grande, um custo elevado. E a gente tinha uma maternidade top aqui, que sempre foi, desde uma gestão, foi boa, né? Eu nasci na Darcy Vargas, né? Mas depois ela se modernizou muito, teve a gestão da doutora Raquel, que foi muito famosa, depois vieram outros diretores depois dela também, que fizeram ótimas gestões. E a maternidade Darcy Vargas fazia na época, em média, 17 partos por dia. Olha, quem faz 17 faz 18,5, né? Em média, né? E com muita qualidade, inclusive, né? E o que a gente fez no infantil? Aquele setor todo e aquele recurso, nós usamos para fazer uma unidade que é um andar inteiro de psiquiatria infanto-juvenil. Que, quando acabada, ficou... Eu não me lembro qual era o outro hospital no Brasil que tinha no mesmo nível, mas é top, é referência. Hoje é referência para o estado inteiro, a internação de criança e adolescente. A unidade tem que ser super especializada, né? São apartamentos grandes para uma pessoa só, não pode ter nada que ofereça risco que o adolescente possa se enforcar, se suicidar, porque lida-se com essas coisas, né? Com usuário de droga, com pessoas com tentativa de suicídio, doenças mentais, depressões, esquizofrenias, coisas. Então é uma unidade hoje que é referência, vive lotada e faltava, né? O hospital infantil tinha 17 leitos de UTI. Eu pedi para fazer projeto e autorizamos fazer 40 leitos de UTI. Agora aumentaram mais 10, tem 50. Então, faltava leite na época, eu vivia no jornal, na imprensa, tudo era culpa do secretário, né? Ah, não tem leito para UTI pediátrica. Realmente, UTI neonatal só tinha esses 7 leitos do hospital infantil, que outros hospitais tinham e desativaram, né? A maternidade das Vargas tinha 10 leitos, mas era para os recém-nascidos, né? De lá. E a gente tinha que atender de outros lugares também, né? Então, nós aumentamos na época de 17 leitos para 40, sendo 20 10 em geral, 10 UTI e 20 em neonatologia. E resolvemos o problema. Só que não se cria leito UTI da manhã para a noite. Isso levou para fazer uns 2, 3 anos, entendeu? Leva tempo, né? Esse dilema aconteceu muito na Covid, né? Exemplificando. O pessoal diz que, hospital, fui lá no São José, fui no Regional, fui no Unimed, fui no Dona Helena, e não tinha leito para internar na UTI, meu pai está com Covid grave. Só que é o seguinte, o leito de UTI não é um negócio que eu abro agora. Vou abrir mais 10 leitos de UTI. Não, o leito de UTI é um negócio que tem uma construção, tem infraestrutura, tem que ter tubulação de gás comprimido, de oxigênio, tem que ter toda a elétrica para toda aquela aparelhagem, aquele negócio todo, né? Equipamentos próprios, respiradores, bombas de infusão. E isso não se cria do dia para a noite, né? E se eu estou com uma UTI de 20 leitos que está toda ocupada e eu quiser, mas eu tenho que colocar meu pai. Tá, mas eu vou tirar o pai de quem de lá, né? Só que a pessoa que não está na UTI, ela está assistida também no hospital, porque pega o respirador do centro cirúrgico, ainda que esteja no pronto-socorro, às vezes vai para o próprio centro cirúrgico. Na Covid teve muito disso, né? Pessoas ficaram internadas no centro cirúrgico, né? Separaram as cirurgias e ficaram internadas no centro cirúrgico. Mas não está na UTI, mas está assistido, está com respirador, está com médico especialista, né? E esse problema, eu não escuto mais na imprensa nada que Joinville tem mãe desesperada que não consegue leito. Até nós criamos na Secretaria de Saúde a Central de Regulação de Leitos, né, que começou até aqui por Joinville. E quem organizou isso para nós era um funcionário nosso que trabalhava aqui no distrito, aqui na Regional de Saúde, e depois veio a ser secretário de Saúde, que é o Jean, foi secretário de Saúde no governo dele, e eu acho que até ficou, inclusive, no início do governo Adriano também. Eu acho que saiu agora na troca, né? Saiu... na troca ou pouco antes, talvez, eu acho. E o Jean, aqui na região, foi quem ajudou a organizar isso, e depois nós espalhamos o estado todo, Central de Regulação. Então, hoje, alguém precisa de uma UTI aqui, às vezes não consegue. Muita gente se queixa, meu pai precisa de UTI, me mandaram para Mafra ou para Canoinhas. Cara, precisa de UTI, não tem aqui, ele vai onde tem uma vaga, né? É uma UTI especializada, está credenciada pelo Ministério da Saúde, está autorizada a funcionar. Vai lá, quando puder, se possível, se for interessante, traz de volta. Mas geralmente nem precisa, porque acaba melhorando ou não, né? Porque o UTI tem uma mortalidade elevada, porque vai para os casos graves, né? Mas a Central de Regulação de Leite ajudou a otimizar esses leitos, né?
Às vezes, como também acontecia de Mafra não ter leito para neonatologia e vir para Joinville, acontece até hoje. Aí vem uma ambulância UTI do estado, que leva para cá, traz para lá. Então isso tudo foram coisas que a gente conseguiu evoluir, como outros têm evoluído em outras coisas também, né? Essas coisas são satisfatórias para a gente, sabe? Dá trabalho, foi muito trabalhoso, Secretaria de Saúde, mas foi muito gratificante sobre esses aspectos, hein? Pensando para você mesmo, você acha que ao término disso, esse propósito que te motivou a aceitar esse desafio, tu considera Eu que tu acho que atingiu? cumpri com o que eu considero Conseguiu uma retribuir, missão, né? conseguiu retribuir. Depois eu fui deputado, mais 3 anos e pouco, fui suplente que assumi, fiquei praticamente todo o mandato de 2015 até 2018, e até fui candidato a prefeito também em 2020, eu sabia que era uma eleição muito difícil, né? Se bem que eleição não tem prognóstico, é igual jogo de futebol, né? Dizia-se antigamente, de vez em quando, o Olaria ganhando o Flamengo, né? E o Olaria agora ressurgiu lá no Rio até. Mas eu queria expor alguns projetos, e isso também, até isso foi satisfatório para mim, porque eu vejo que alguns projetos meus foram aproveitados pela gestão, ainda que não se diga, mas eu sei que foram, né? Projetos que ninguém falava, que a gente idealizou, e outros. Eu atendi uma pessoa agora nessa semana, e veja que coisa interessante, quinta-feira de manhã. Aí ela veio conversando, foi indicada uma paciente que foi atendida até no dia anterior e tal. Eu disse, mas o senhor não foi candidato? Sim, eu fui candidato a prefeito em 2020. Meu Deus, até hoje eu falo do seu projeto lá para a Zona Sul, que o senhor queria duplicar desde o Jarivatuba até a Ponte do Trabalhador, e fazer um binário, a Rua Guanabara que ia para cá, a Rua Anêmonas, vindo desde lá tinha que fazer uma ponte pequena e uma ponte grande sobre o Rio Itaúma-Açu, uma coisa assim que passa ali, sair na Santo Agostinho e já dava direto ali na Ponte Trabalhador, na Ponte Mauro Moura e tal. E eu acho que até existe um projeto, uma ponte ali, mas a minha ideia era um pouco diferente, que não começava na Rua Anêmonas, começava lá atrás, no Jariva, e em vez de sair na Guanabara de novo, como era o projeto original, a gente fez para sair direto na Santo Agostinho. Só que era uma ponte de 300 e poucos metros, não era coisa pequena. E era um pouco ponte e um pouco viaduto, que é uma área de mangue. O Ribeirão é curto, mas o mangue é longo. Então essas coisas são satisfatórias, de ver algumas ideias. Tinha uma ideia de cobrir uns valetões que tinha em alguns bairros da cidade. Fecha eles, faz uma tubulação grande, porque eram valetões, sabe? Só que as margens eram muito grandes e tal. E rua de barro num lado, rua de barro no outro, poeira. Faz o seguinte, vamos urbanizar. Fecha aqui, faz um canal grande o suficiente para drenagem, cobre e faz praça aí de esporte, playground para as crianças, pista de caminhada e asfalta as ruas do lado, ou calça as ruas do lado, né? Foram feitas algumas, inclusive, nessa gestão passada aí. E eu não sei se isso foi uma semente que vingou ou não. Outros também tiveram a mesma ideia, parecida, não tem problema. Eu me sinto satisfeito de ter discutido esses assuntos na campanha, né? Que as campanhas servem para isso também, né? Jogar semente no plano mental. Ideia, alguém sucesso, não, a gente tinha várias ideias, né? Eu tinha uma ideia de abrir a Almirante Jaceguai desde o Terminal Norte até a BR-101, dá 9,5 km. Até ali no Costa Silva dá 5 e depois dá mais 4,5 até lá. Mais ou menos isso. Aí, pô, mas é impossível. Não, ali passa toda a rede de alta tensão e já é da Eletrosul ou da Celesc, uma das duas ali. E dá para fazer 3 pistas para cada sentido, ciclovia e calçadas largas de cada lado, porque a faixa é muito larga ali, eu acho que dá 60, 80 metros de largura. A faixa que fica debaixo de reserva, debaixo das torres, né? E a avenida pode fazer, não pode construir, não pode morar ali embaixo, mas fazer isso poderia. Eu tinha uma ideia que parece meio simplória, né? Mas faz 500 metros por ano. Não deve ser tão difícil para a prefeitura do Porto de Joinville fazer 500 metros de uma pista grande, alargada e tal. Pega um convênio daqui, busca um dinheiro federal, alguma coisa. Olha, você viaja para o interior do Paraná de vez em quando, né? Você me falou que tua esposa é lá de 2 vizinhos, né? Você faz essa viagem 2 vezes por ano. Eu faço pelo menos 2 vezes por ano, porque a minha esposa é do sudoeste do Paraná também, da região de Pato Branco, Chupinzinho. Ela nasceu em Pato Branco e tem irmãos em Chupinzinho, que é do lado, e em Pato Branco também. Você faz o mesmo trajeto que eu aqui por cima, por Curitiba. Você passa em Guarapuava, certo? O que é aquilo que foi feito em Guarapuava, o trecho que passa 277 em Guarapuava? Durante aquilo deve dar uns 6, 7 quilômetros pelo menos, duplicaram aquela via. Tem N viadutos no caminho para não ter cruzamento, não tem rótulas ali, só viadutos. Marginais duplas de cada lado, ciclovia, calçadas de 3 metros de largura, uma obra gigantesca, governo federal, dinheiro federal.
Quer dizer, Joinville não tem isso, com uma cidade de 600 mil habitantes, que é o dono do Guarapuava. Não estou menosprezando o Guarapuava. Eu achei ótimo, que precisava mesmo lá, mas aqui nós precisamos. Olha como estão essas marginais aqui da BR-101 em Joinville. Dá um acidentezinho aqui, um pouco depois daquela rua a Minas Gerais, quando começa aquele viaduto ali. Se der um acidente 1 quilômetro depois, às vezes, para quem conhece muito, pode desviar pela rua Paraty e sair ali no antigo posto Bonessa, ali um pouco na frente, agora é Zandoná. Senão você não tem alternativa. Sim. Sabe? Então, você tem que pensar um pouco maior, um pouco grande, né? E aí onde eu pensei podia arrumar uns convêniozinhos, imagina uma avenida com 3 pistas para cada lado, indo do Terminal Norte até a BR-101, e emendaria com a Rua do Suíço, saía lá no Vila Nova. Um outro acesso para Vila Nova que é estrangulado tudo na Rua 15 de Novembro hoje, né? Mas, enfim, são ideias. É muito bom discutir as ideias, porque você lança, se algumas vingam, outras não, né? É igual semente que você planta, né? Algumas nascem, dão umas árvores bonitas, outros morrem no meio do caminho. Talvez nasçam mais tarde, outros plantem, né? Alguém tem que ser o sonhador. Sim. E alguém vai ter que Como ser o tá cheio, executor. gente sonhador, gente competente, gente que implanta, né? Não todo, mas eu sempre pensei essas coisas, assim. Em alguns aspectos, eu até fui penalizado com isso, né? Renunciei a algumas coisas, né? Como renunciei a uma carreira lá como dirigente de uma seguradora, para o setor público, óbvio que ganha muito menos, né? 1/10 do que eu ganhava lá. Mas são gratificantes. As gratificações nossas na vida não são só patrimoniais, financeiras, né? É importante ter conforto, ter uma certa segurança, para ter satisfações outras, de realizações, satisfações de família, né? Eu estou numa fase agora de curtir meus netos, entendeu? Tenho 3 netos maravilhosos e é uma alegria, né? Sim. Então, beleza. Hoje eu moro num sítio e os meus netos querem morar lá também. É bom demais, né? Tu vai fazendo uma coisinha ou outra para eles, né? E daí tem um laguinho de carpa colorida, fiz uma piscininha lá, aí crio umas galinhas que eles adoram, ir lá colher ovo no ninho. A obra complexa que tu vai fazer, então, é a expansão da lagoa. Tem uma lagoa lá. O meu filho, o Bruno, já faz um churrasco para os amigos dele, né? O nosso amigo Anzini, né? É frequentador lá também. Já foi lá, não? Eu não fui. Não foi? Pois é. Falhou, o Bruno tem que te convidar. O Anzini tem que te levar um dia lá. Tem que levar. Aí teve um verão que estava muito quente, uns 2 anos atrás, eles fizeram uma festa eu acho que não foi nesse grupo, era o grupo de futebol dele, né? Tu tava lá nesse não, né? Tava muito quente, eles se jogaram na lagoa de tilápia lá, mas daí não, é um tanque lá, não, era essa lagoinha de capa colorida. Aí reclamaram que embaixo tinha lodo, mas é uma lagoa de peixe, que é o que embaixo, areia. De tilápia ainda. De tilápia e carpa, que fica os caras funchando lá o fundo da lagoa, né? Mas tava tão quente que nadaram lá, tudo quente, e a cabeça dele tava quente também, né? Era um sábado, naturalmente estavam relaxando lá, todos foram de Uber, né? Então eu tinha tomado sua cervejinha e tal, e mergulharam junto. Olha que coisa interessante, mergulho com tilápias, né? Nova modalidade. Nova modalidade. Boa, boa, boa. E agora o novo desafio da tua vida, o novo capítulo é Dr. Dalmo, além de doutor em medicina, bacharel em direito. Aí é outra história, né? Quando eu saí da campanha de prefeito, mesmo tu sabe, eu não vou ganhar isso, né? É muito difícil, né? Você não fecha a porta, mas é difícil, né? Aí eu perdi, me desiludi, o partido me deu um pequeno golpezinho ali, era uma verba, me estruturei para aquela verba, e quando faltavam 5 semanas pararam de mandar as verbas semanais, né? Eu digo, não, semana que vem, foi assim. No fim não mandaram, enfim, eu tive que arcar com um valor muito significativo no fim da campanha, paguei todo mundo, porque quem trabalhou para mim ou me conhece nas campanhas, nas 3 que eu fiz, nunca fiquei devendo nada para ninguém aqui. Desafio alguém a aparecer aqui com a dívida minha de campanha, jamais. Até demorou uns meses para eu pagar todos. Eu vou parcelar, eu vou pagar a medida possível, eu vou pagar. E eu digo, pô, mas eu tenho que... Minha mulher disse, pô, agora chega, né, de política, né? Ela sempre ameaçava que não ia mais, mas ela sempre pegou junto nas campanhas. Minha mulher era boa de pedir voto também. Eu digo, eu tenho que achar outra coisa aí para me desafiar, alguma coisa, eu vou estudar. Eu vou estudar direito, que é uma coisa que me atraía bastante, né? E entrei na faculdade em março acho que era 1º de março de 2021, 2021, ainda em pandemia, né? Tinha turma híbrida, tinha turma presencial, turma à distância. Eu digo, não, eu quero fazer presencial, né? Pô, fazer faculdade em casa, vendo computador, não é legal, né? Não tem graça. Aí fiz presencial até hoje. Sou CDF, não falto aula. Procuro chegar nos professores, sair junto.
E isso ajuda muito, inclusive, no teu desempenho, essas coisas, né? E eu dou uma estudadinha também, a gente aprende, não é tão bobo, né? E eu tô indo bem lá, e me formo agora, final do ano. Final desse ano. Se vou exercer ou não sei também. É bem capaz que eu faça alguma coisa na área de direito, porque é muito interessante. Mas vai fazer, vai estudar para passar na prova da OAB? Sim, estou em processo, já passei na primeira fase, vou fazer a segunda etapa agora em junho. Muito bom. Isso também me toma um tempinho, né? Não consegui começar a estudar ainda para essa aí, mas eu acho que semana que vem eu consigo pegar nas primeiras apostilas aí. Interessante. Mas é tudo muito desafiador e é muita coisa, né? Estou trabalhando como médico, sou médico perito do Detran, sou sócio de uma clínica, estudante, agora tem que fazer o TCC, tem que estudar para a prova da OAB. Pode fazer depois de formado, né? Mas tem essa prerrogativa de no último ano a gente poder fazer a prova. Se puder adiantar, já resolve o assunto, né? As ideias estão fresquinhas na cabeça ainda, hein? Boa. Quantos anos tem o teu neto mais velho? Na verdade, meus 2 netos mais velhos têm uma diferença de 2 anos e 3 semanas só. Desculpe, 2 meses e 3 semanas. Um nasceu em setembro de 18, outro em dezembro de 18. Então um tem 6 anos e meio, outro 6 anos e 4 meses. Boa. Então eles ainda não conseguem. E uma netinha em 2 anos e meio. Então eles ainda não conseguem entender todas as histórias que tu tem pra contar ainda. Ah, não, ainda não, né? Mas eu acho que vou viver bastante o suficiente pra contar pra eles ainda. Boa. Porque com certeza tu tem muita história pra contar pros teus netos. Tem. Mas tu sabe que na minha campanha de prefeito, né? Em 2020, eles tinham 2 aninhos, os dois, né? Eu tenho várias fotos e vídeos com eles aí, né? Tinha um que usava uma totoquinha, né? Aquelas triciclozinhos de plástico pequenininho, né? Ele tinha 2 anos, mas ele era muito ágil naquele totoca dele ali, né? E era todo adesivado com o meu número de campanha aí. Até hoje ainda existe, ele tem essa totoquinha ainda, ele gosta de andar naquilo grande, já tá com 1,20 m e pouco já. De vez em quando ele quer andar naquela totoca dele ainda lá, e atrás ainda tem um adesivo grande da campanha do avô. Muito legal. Marco ele. Experiência de vida, né? Tudo na vida são experiências, e essas experiências contribuem para o nosso crescimento, contribuem com experiência, por exemplo, na atividade privada ou pública, para o crescimento de uma empresa, para o crescimento, para a melhoria do setor público. É assim que funciona a vida, né? Claro. Os gestores públicos podem se queixar desse, daquele, algum tem um defeito daqui e dali. Hoje eu tenho maturidade suficiente para saber que todos acabaram contribuindo, né? Os diversos governos, federais, estaduais, municipais, contribuíram da sua maneira. Um organizando mais as finanças, outro realizando mais coisas, o outro olhando mais para o lado social, às vezes mais populista, outros para o lado mais conservador, né? Mas todos na boa intenção, né? Me lembro muito quando o PMDB dominava aqui a cidade. Isso é uma campanha na época do PDS, que era um partido tido mais à direita e tal. Hoje é sucedido basicamente pelo PP, né? E surpreendentemente o PDS ganhou, era o prefeito Luiz Gomes, assim como o Lula. Isso foi na eleição de início dos anos 88, se não me engano. No ano de 88, ele governou de 89 até 92. Acho que foi isso. E aí ele tinha uma campanha que ele ia fazer chalés, porque tinha muita gente sem moradia, né? Hoje em dia melhorou muito, hoje em dia com esses programas do governo, Minha Casa Minha Vida, tudo isso aí, hoje tem muito geminado, muita coisa, né? Claro que tem gente ainda sem casa, mas antigamente o problema era dramático, né? E ele disse que não ia ficar ninguém sem um teto, e ele construía chalés, não sei o quê. Coitado, na gestão toda ele conseguiu fazer 50, que não é fácil, né? 4 anos passando na gestão pública, 4 anos é um lapso muito rápido, é um relâmpago no tempo. Quando você vê, tá acabando aquilo ali, né? E o que isso gerou? Essa notícia divulgou no Brasil inteiro, no Sul, por exemplo, o que tinha de hordas de gente, assim, desempregado, desvalidos de modo geral, moradores sem teto, essas coisas. Vinha o Joinville, ele teve que botar um batalhão de assistente social na rodoviária, esperando as pessoas que desciam do ônibus para entrevistar, e alguns já davam a passagem de volta porque não aguentavam. Eu tinha uma paciente minha que era assistente social do prefeito, me disse, doutor, mais de 50 pessoas por dia chegando na cidade, porque eu vim aqui porque disse que vou ganhar um chalé aqui. E aí o pessoal, tem meme para tudo, na época não era meme, na época eram os apelidos, né, as coisas. Então esses chalés que o Lula iria fazer aqui, uma pessoa boníssima, Luiz Gomes, um homem assim de integridade, uma pessoa muito boa, muito querida ele. Mas a apelidade da Chalula, era o chalé do Lula. Não é o Lula, agora presidente da República, o nosso Lula de Joinville, né? Lula é um apelido até frequente, né? E vamos construir uma chalula, tal, não sei o quê. Então, isso foi... Mas todos os gestores acabaram contribuindo de várias formas, né? Tem marcas aqui muito fortes de vários prefeitos nossos aqui, né? Cada um deixou a sua marca, né? Uns mais isso, mais aquilo. A cidade cresceu muito, né?
vou avaliar o que era Joinville uns anos atrás. O meu avô, um dos meus avós, 2 avós, um era de Barra Velha e outro de Araquari. O meu avô de Araquari veio para Joinville com 17 anos. Na época, Araquari se chamava Paraty. E o meu avô tinha o apelido de Zé Paratiano. O nome dele era José Clara de Oliveira, e o apelido dele era Zé Paratiano. Ele conta que a Getúlio Vargas, quando ele veio para cá, era uma rua de chão. Tinha valetas, ali onde é a Assembleia de Deus, do Hospital São José para baixo ali. Falo para baixo porque a Getúlio Vargas desce um pouquinho ali, né? Uhum. E era tudo valetões na beira da rua, estrada de chão, de poeira, andava basicamente, era carroça, um outro carro, né? Eu, na minha infância, eu nasci em 55, e a gente morava ali no Bucarém. Minha avó tinha venda ali na esquina da Porto Belo e Inácio Bastos, a menos de 100 metros de onde é a Arena hoje, né? Aquilo ali, todo o bairro Bucarém, era povoado de madeireiras. Tinha mais de 30 madeireiras, algumas enormes, sabe? Grandes, assim, pilhas de madeira, que cortavam madeira aqui no norte de Santa Catarina e traziam para cá, e muitas delas eram exportadas, ou algumas para o resto do Brasil, mas principalmente para o exterior mesmo. E o grande forte era madeira de pinheiro, né? Que era o chamado pinho, tábuas de pinho. E eles empilhavam, a madeira vinha até meio verde ainda, eles empilhavam. Era muito interessante, eram pilhas enormes, assim, quadradas, né? Com as tábuas, uma do lado, uma separada da outra por uns 2 centímetros, e na pilha de baixo para cima sempre tinha um sarrafinho no meio delas, para elas poderem arejar e secar. E elas eram exportadas já mais secas daí, né? Uhum. E isso eram carregadas em chatas, barcaças, que onde hoje é a Ponte Mauro Moura é irmão da minha mãe. O Luiz Henrique, eles eram amigos, trabalharam juntos. E o Luiz Henrique deu esse nome para a ponte em homenagem a ele, ele já era falecido. E nas últimas gestões dele, que ele fez aquela ponte. E ali era um trapiche. E ali chegavam essas barcaças e levavam as madeireiras, levaram essas madeiras ou em reboques que eram puxados por tratores. E o trator puxava 2, 3 reboques como se fosse um trenzinho, ou mesmo carroções de madeira. Tinham carroções com 4 cavalos, puxavam carroças carregadas de tábuas. E aquilo, quando tinha chatas carregando, que era quase todo dia, aquilo é efervescente, aquele porto ali. Tinha 2, 3 bares ligados ao meretrício, tinha várias. Minha avó tinha uma venda, assim, um comércio antigamente chamado de venda, era um empório, assim, né? Vendia feijão, arroz, trigo, tudo a granel, né? E fumo, banana, essas coisas todas. E ali era muito efervescente, tinha estivadores aqui, era um porto, né? Tinha 3 navios que aportavam aqui, se não me engano era o Catarina, que era de ferro, e tinha 2, se não me engano era de madeira. Tinha um, acho que ele se chamava Netuno, e o outro tinha um outro nome, não me lembro agora qual era. Enfim, mas eu talvez esteja errando, mas Catarina é o famoso, que era um naviozinho maior, de ferro, de aço, né? Fora. Parava ali onde é a ponte hoje. E esse era mais mercadorias que levava para o norte do Brasil, nordeste, e trazia de lá para cá. Eu tinha 2 tios que eram embarcados, inclusive, na marinha, né? Um, inclusive, trabalhava no Catarina. Era tripulante de navio. E tempos muito interessantes. O Bucarém é um bairro muito tradicional aqui de Joinville, né? Então, durante uma época, foi um bairro até um pouco desvalorizado, porque tinha essas madeireiras, depois acabou essa exportação, né? O rio Cachoeira foi se tornando assoreado, a navegabilidade dele diminuiu muito, né? Mas você vê que tinha navios, tinha um calado profundo ali, né? E hoje é um lodaçal aquilo lá, né? Fruto também do fechamento do linguado, né? Que é uma consequência disso aí também, que é uma questão outra bacana de se discutir. Tem gente estudando esse assunto muito aí, mas é um assunto muito bom de discutir. Vale um podcast isso, tá? A reabertura do canal do linguado, importantíssimo para a ecologia de toda a nossa região litoral norte. E o bairro Bucarém, mas é um bairro maravilhoso ali. Sempre, depois das 3 da tarde, só uma brisa que vem dali da Bahia, né? Refresca ali. Ali é uns 2 graus a menos do que na região norte da cidade. E ali tinha Conservas Stein, que ficava onde hoje ali tem um motel ali do lado e tem em frente tem uma churrascaria, eu acho que não sei se tem ainda a churrascaria Arena ali, tinha uma época, tem ainda. Em frente à churrascaria Arena tinha Conservas Stein. Stein era uma empresa forte, tinha café, comércio, tinha até banco Stein antigamente. Então tinha uma época, na época da goiaba, eles faziam doce de goiaba, faziam de banana. Eles fizeram um prédio da Unimed aqui em Joinville, não fizeram? Ali é a construtora Stein de Blumenau. Ah, não é mais a família? Não. E é do engenheiro Egon Stein lá em Blumenau. Mas a família Stein aqui é da família do Germano Stein, tem nome de rua, tudo isso aí, né? Tem descendentes ainda até hoje aí. E detalhe, aí vinha a brisa de lá e trazia aquele perfume
do doce de goiaba, isso tá na minha memória muito forte, assim, né? Na varanda da casa da minha avó, soprava aquele ventinho de tarde e vinha aquele aroma da fabricação da geleia de goiaba. Bons tempos de infância, assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa é a tua recordação da Joinville, Esse da tua Joinville infância. antiga, né? Da minha infância, né? Sua infância. A gente sentava, às vezes, eu via a Rua Inácio Bastos ser calçada, né? Eu adorava ficar sentado ali vendo os calceteiros, né? Botando areia, batendo aqueles Essa foi a Aqueles profissão do meu avô quando veio pra Joinville. Ele Sério? botava paralelepípedos. para ler. Olha aí, ó. Isso é muito Eu me interessante. lembro até hoje. E era funcionário da prefeitura, né? Sim, a maioria era da prefeitura mesmo, fazia. E eles Empregou vinham... muita gente, inclusive. Não, eles começavam a trabalhar às 7 da manhã, às 9 eles faziam um lanche, eles paravam, aí abriam os seus lanches, era pão, sempre enrolado num guardanapo, e não tinha térmica, nada, tomavam água, alguma coisa, não sei como é que traziam na época. E eu ficava assistindo ali, mas era muito bem feito aquilo, tá? Depois passavam, jogava areia por cima, aí vinha uma máquina, um rolo, aquele de ferro, né? E passava para lá e para cá, para lá e para cá. Esse calçamento, cara, ficava retinho, assim, e ele abaulado, para a água correr pro lado certinho, e ficava retinho. Depois, com o tempo, começou esse negócio de abrir para esgoto, para água, aí começou a ficar irregular. Mas era um espetáculo aquele calçamento lá. É bem interessante essa discussão. Essa minha infância ali no Bucarém também tem memória muito interessante É ali. interessante. Maravilha, pessoal. Esse foi um papo muito rico, muito interessante com o Dr. Dalmo. Eu olhei uma olhada rápida aqui, Joinville. e acho que nós falamos mais de uma hora, né? Você falou muito, tem essa deficiência, Não, tá? mas eu acho que como eu Tem muita comentei, história para contar. foi um papo muito rico e como eu comentei, né? Muito sobre como a pessoa dentro da trajetória, ela vai aqui no nosso podcast, quando a gente vai entrevistar as pessoas, eu gosto muito de saber como, principalmente no teu caso, que tem uma trajetória muito longa, né? Tu não começou ontem, né? Não, Então, em várias áreas, né? Meio diferentes. mas mais do que isso, como a pessoa precisou se adaptar a nível de mentalidade. Porque quem está nos assistindo, geralmente a boa parte da nossa audiência é uma pessoa que tem uma empresa de médio porte, pequeno porte, né? E essa pessoa, ao longo, né, que geralmente é nosso cliente ou, né, funcionário de uma empresa que é nosso cliente, e essa pessoa muitas vezes ela está prestes agora, ou daqui a um mês, ou daqui a uma semana, daqui a um ano, ela vai ter que tomar uma decisão difícil na sua vida. Ou vai passar o cavalo da Unimed Seguros na vida dela. É. E talvez, vendo esse episódio e vendo você falar, ela vai aproveitar esse cavalo encilhado, entendeu? Então, por isso que a gente te trouxe aqui para você compartilhar um pouco essa trajetória, porque uma coisa que eu aprendi, obviamente, né? Eu tenho 40 anos, então tô na metade aí do caminho, né? Que o tempo, ele é um fator interessante, né? Porque com o tempo a gente começa a colher as consequências das nossas ações e tudo mais, né? Então o tempo ele acaba explicando muita coisa, a gente acaba colhendo a consequência de muita coisa, né? E às vezes quando a gente é muito jovem, a gente acaba não entendendo as ações e o resultado das coisas, a gente tem muita pressa, muita ansiedade, né? E como você comentou, né? Não, fica tranquilo, eu não saí de médico para conselheiro da Unimed do dia para noite, foi uma coisa gradual ao longo de 15 anos, né? 15, 20 anos, então foi um processo não planejado, né? As coisas vão acontecendo na tua vida e é como eu disse, às vezes aparece a oportunidade, aparece o cavalo encilhado, às vezes você monta ou não monta. Às vezes você montou num porco e não num cavalo, né? Exatamente. Acontece também, né? Mas o mais importante é a gente ter essa mentalidade de saber aproveitar essas oportunidades e entender que ao longo da nossa vida, né, que nem no seu caso, ao longo de todo esse tempo, a gente vai viver várias vidas, né? O Down se preparou para ser médico, mas ele, ao longo disso, ele foi empresário, ao longo disso ele também foi gestor, privado, público, agora vai viver uma trajetória aí, talvez aí como advogado também, como neto, como esposo e como filho, e por aí vai, né? Como neto que sente saudade aí do vento da goiaba no Bucarém. Então, essas várias vidas que a gente pode viver dentro da nossa vida e ser grato por isso tudo, é o que a gente vai viver dentro da brevidade aí da nossa vida, né? Então é muito interessante a gente ter a consciência disso e, enfim, eu acho que é o grande recado aí desse episódio, né? Eu diria assim, até para também terminar essa participação hoje aqui, quando eu entrei na faculdade com 65 anos de Direito, algumas pessoas me conheciam, né? Vida pública, disso, daquilo. Pô, mas o que você está fazendo aqui, cara? Eu digo, não, estou estudando. E aí
E isso gera nos mais jovens algumas surpresas, né? Eles pensam, pô, cara, a ideia do quem tem 18 anos, né? Ainda hoje acho que... bom, eu vi isso há 4 anos atrás, né? Uhum. Eles acham que a pessoa com 65 é um inutilizado, né? Eles acham que o cara não pensa mais, que não tem capacidade de estudar, eles acham que o cara é broxa, e tem uma série de estereótipos, né? É verdade, eu estava lá 15 dias, uma menina perguntou, tu ainda é ativo? Eu, pô, mas que pergunta, né? Que conste em ata que eu respondi que sim, tá? E que conste em ata que eu me considero assim. Estou aqui só para brincar um pouco com isso, mas é verdade, né? E até hoje ainda causa uma certa espécie. Mas, pô, hoje já acostumaram, né? Eu sou amigo de todo mundo, né? Uhum. Tem uma pequena faixa ali de mais coroa, assim, que estão entre os 40 e 49 anos ali, mas a grande maioria está hoje, dos meus colegas de 5º ano, tem entre 22 e 24 anos, né? Uhum. Mas eu sou muito grato tudo que a vida me deu, sabe? Eu fiz coisas, tive dissabores, tive problema de saúde de família, eu passei épocas de problema financeiro muito importantes, passei alguns desgostos, né? Na Secretaria de Saúde há muitos dissabores, os maiores dissabores da minha vida, você acaba enfrentando, Tribunal de Contas, não sei o que, Ministério Público, eu até entendo o papel dele tudo, mas é difícil porque o nosso sistema administrativo é muito amarrado nessas coisas assim, né? Não sei se em outros países também é assim ou não, mas aqui é muito complicado. Mas eu sou grato a tudo que eu fiz e hoje... o recado final que eu queria deixar para você é o seguinte: primeiro, eu tenho como um dos meus lemas de vida é que eu olho o copo meio cheio. O copo está com água pela metade, eu olho meio cheio, eu tenho meio copo de água. Ah, mas está faltando meio. Bom, o que está faltando eu não tenho, né? Então tem gente que fica preocupado, né? Tem gente que, mas eu gostaria de ter uma lancha, eu gostaria de comprar um Porsche, o cara que anda de bicicleta gostaria de ter uma moto, o cara que anda de moto quer ter um carro, o cara que tem um carro quer ter 2, né? Então, claro que a gente tem que aspirar, a ambição é necessária. Claro. Você crescer, mas você tem que ter noção também de onde você pode chegar. E assim, você ambiciona algo, mas você vive o presente. Porque o passado já passou, o futuro não chegou ainda, o amanhã não chegou ainda. O que existe é o hoje. Estou aqui com vocês, esse papo gostoso, agradável. Isso aqui para mim é prazeroso. Uhum. Eu curto cada coisa que eu faço na minha vida, cada momento. Meu momento agora dos meus netos, né? Ainda de um pouco de apoio a filhos, de uma maneira ou de outra, tal. E eu sou grato por tudo que fiz. E eu acho que a gente tem que viver os momentos, entender que os ciclos se completam. Eu tive meu ciclo do Unimed, me dizem, mas você não vai voltar lá para a direção do Unimed? Não, aquele ciclo se completou. Sim. Provavelmente nem dá para voltar também. Já deixou o teu legado, né? Já passou. Até porque vocês podem ver que, um exemplo disso, assim, quando eu morei em Florianópolis dos 6 aos 10 anos, e com 17, quando fui fazer o vestibular, eu fui lá visitar o bairro que eu morava. E eu tinha uma memória doce, maravilhosa, daqueles, dos meus 6 aos 10 anos lá, né? Quando cheguei com 17, eu não reconheci mais quase mais nada, mudou tudo aqui, né? Onde era um pasto que a gente jogava futebol, é um conjunto de casas. Tinha uma pedra grande que existia lá, tiraram a pedra, que a gente soltava pandoga, pipa lá de cima da pedra, né? Então, às vezes não dá para tu voltar lá onde você foi, sabe? Seja o lugar que você foi já não é mais o mesmo, fazer uma coisa que fazia antes não é mais a mesma coisa, não é o mesmo prazer, né? Então, vamos viver o momento, aproveita isso que você tem agora, curte isso aqui. E outra, você tem que viver como se você não fosse morrer. Eu vejo gente, principalmente que começa a passar dos 60 anos, tem a minha idade, ou menos até, e ficam já pensando, mas eu agora não vou dar mais nada, eu sou bananeira que já deu cacho, eu vou morrer daqui a pouco. Não, né, cara? Porque se eu for pensar assim, tu não faz nada, né? Não faz mais nada. E eu trabalho como médico, exerço 2 especialidades, estou fazendo curso de Direito, tenho uma empresa própria minha, né? Então eu sou proprietário de uma empresa e tenho que fazer a gestão dela também. E dou minhas entrevistas de vez em quando ainda. Obrigado a vocês pela oportunidade. Maravilha, maravilha, pessoal. Então esse foi mais um episódio. Obrigado para você que ficou até aqui. Até sempre. Tchau, tchau.